No ar, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv, mais um programa Cabeça para Cima, todos os dias trazendo para você temas que informam, orientam e edificam a sua vida. E você já sabe que aqui a gente gosta de debater temas que possam ser significativos para você. Portanto, quer que a gente debata algum tema específico, manda a sua mensagem lá para o nosso e-mail, cabeçapracima@boasnovas.tv, e nós vamos falar sobre aquilo que você quiser, ajudando você a refletir sempre e de forma que você possa ficar bem e ter a sua vida transformada, a sua vida edificada. Você já sabe que um dos fatores que faz com que nós estejamos aqui, podendo oferecer uma programação saudável para você 24 horas por dia, é porque nós temos um exército de semeadores, um exército de pessoas que todos os dias elas oram pela Boas Novas. Elas também não se limitam a orar, elas contribuem financeiramente com a Boas Novas. E qualquer valor para a gente, ele vai fazer diferença. Por isso que o nosso desafio, ele é muito simples. É um desafio de R$1 por dia e R$30 por mês. Se você gosta da nossa programação, se você se sente abençoado, aceite esse desafio, semeie aqui na Boas Novas, porque você abençoa Boas Novas e a Boas Novas abençoa muitas e muitas vidas. Você já parou para pensar o efeito da distribuição? Quantas pessoas você atinge quando você distribui um folheto, por exemplo? Parou? Agora, quantas pessoas são atingidas no momento que a gente está falando aqui pelas ondas de rádio e de TV? Muitas e muitas outras pessoas com a possibilidade de chegar em lugares onde nunca nós, fisicamente, talvez pudéssemos chegar. Por isso, seja um semeador. Liga lá, 2126-300, ou entra no nosso site e venha fazer parte desse imenso exército de semeadores de Boas Novas. E que o Senhor, o único que pode te retribuir, efetivamente, abençoe a tua vida e atenda aos desejos do seu coração. Nos últimos tempos, a música gospel praticamente se tornou um sinônimo de adoração, particularmente no meio evangélico. E o número de adoradores, ele tem crescido e se multiplicado não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas o que é, de fato, ser um adorador? E como é uma verdadeira vida de adoração? Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre louvor e adoração. Começamos com o nosso informativo e esperamos você no nosso debate. O significado da palavra grega proskúnio do Novo Testamento, na maioria das vezes traduzida como adoração, é se prostrar diante ou se curvar diante. A adoração é uma atitude do espírito. A adoração cristã é quase sempre associada com a parte musical de um culto na igreja, mas estudiosos confirmam que é muito mais do que isso. É um estilo de vida. Nossas vidas devem ser constantes meios de adoração ao Senhor. O propósito de nossas canções deve sempre ser pura e genuína adoração ao Pai. Os louvores entoados por nossos lábios devem conduzir nossas vidas à prostração completa do coração. É isso aí. Você concorda com os conceitos colocados pelo nosso informativo ou você fica mais limitado a pensar que adoração é apenas a música? Tem gente que pensa isso, acredita? Verdade. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre louvor e adoração. E, queridos, tem um time muito, muito especial. Eu estou até nervosa hoje aqui, entendeu? Porque não é mole, não, ter os debatedores que a gente tem aqui hoje. Recebo com muita alegria o David Keelan, ele que é adorador, cantor e compositor. Muitíssimo obrigada, tá vendo? Fica até nervosa. Não, que isso. Uma alegria muito grande estar aqui, especialmente para debater sobre esse assunto que, poxa, tem tudo a ver com a minha história, né? São anos e anos e anos que essas duas palavrinhas mexem e ditam praticamente o estilo da vida que eu tenho. Então, estar com você, Celeste, e também com essa turma aí maravilhosa aí de gente que está aí com a gente hoje. Pois é. Apresentar os outros, né? Olha só, o próximo que eu vou apresentar, Lincoln Lira, gente. Nada mais, nada menos do que o Lincoln Lira, pastor, músico, apresentador aqui do Galeria Clipe.
na Boas Novas. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente, no Cabeça para Cima, Lincoln. Para mim, Celeste, é uma honra estar aqui, você sabe, uma alegria estar aqui contigo e fazer parte desse time, um tema que a gente gosta bastante, né? De falar sobre adoração, como o David falou, nossa vida tem um atrelamento, tem um vínculo de envolvimento com a adoração. Então, para mim, uma alegria, uma satisfação estar aqui com você no Cabeça. Estou sempre lá no Galeria Clipe, um pouco mais despojado, mais informal. Aqui é um pouquinho mais sério, um papo mais cabeça. Mas eu fico muito feliz de estar com o David e estar contigo. Muito obrigado. Bacana. Queridos, se completa o nosso time de hoje, o Alexandre Pilar, vocês também já conhecem. Querido Alexandre, sempre que a gente chama, ele também está aqui com a gente, pastor, músico e líder do Ministério Cartas Vivas do Rei. Muitíssimo obrigada, Alexandre. Poxa, uma honra para mim estar aqui. Tenho aqui um grande amigo, que é o Lincoln, e o David, que influenciou não só a mim, mas também toda uma geração. Então, assim, eu estou aqui para contribuir, aprender e desfrutar desse momento junto com você. Eu sei que o Senhor vai nos abençoar muito nessa manhã. Verdade, essa é a nossa oração, né? Que Ele possa nos abençoar e que tudo que a gente possa estar colocando aqui seja para honra e louvor desse Deus. David, o Alexandre estava falando, né, que você influenciou a carreira dele, essa coisa toda. Olha só, você tem essa marca na tua história de cantor, de adorador, de influenciar uma geração enorme de jovens brasileiros, jovens evangélicos. Como é que você se sente com uma coisa assim? Celeste, alegre, muito alegre, né? Porque eu acho que o sonho de cada pessoa é você permanecer no centro da vontade de Deus e, né, nós sabemos que Deus tem planos maravilhosos para todos aqueles que, né, ousam viver uma vida de intimidade com Ele, né? Planos de paz e não de mal para nos dar esperança e um futuro. Então, assim, muito alegre por saber que, né, não foi em vão, né, o alto preço, né, de muitas vezes deixar a família, os filhos e gastar dias e dias, né, na estrada, ministrando a pessoas diferentes, alegre, ao mesmo tempo assim, sensibilizado, porque a responsabilidade, né, é gigantesca, né? É um peso muito grande que a gente carrega sobre os ombros, né, de estar sempre na vontade, no centro da vontade de Deus, né, para que a gente possa continuar levando essa palavra aos corações que ainda se despertam famintos, que ainda estão sedentos de conhecer esse Deus maravilhoso. Quando eu comecei, eu não tinha barba branca, não, era cabelo e barba preta. Então, assim, são anos e anos, né, igual o Xande está falando, o Lincoln, mas muito alegre e muito sensibilizado, né, e honrado pelo Senhor ter também escolhido a mim, né? Escolheu a tantas pessoas incríveis nessa nação e como irlandês, né, cidadão britânico na nação brasileira, também fazer parte dessa história me deixa desse jeito. Bacana. É uma dupla responsabilidade, né? A responsabilidade de pregar o Evangelho através daquilo que você faz e a responsabilidade de influenciar tantas pessoas com o teu comportamento, com a tua vida. Isso tem tudo a ver com o que a gente quer falar hoje aqui, né? Na questão de adoração, louvor e adoração. Alexandre, você também é músico, né? Sim. Música e adoração, né? Às vezes a gente fala assim, a gente não fala mais ele é músico, a gente diz ele é um adorador, né? Virou esse sinônimo aí, ele é um adorador. Você é músico ou é adorador? A gente precisa entender que existe música, existe louvor e às vezes adoração. Adoração é maior do que a música. Adoração também é música. Adoração é um fruto de um louvor que atrai a presença de Deus. E isso acaba impactando a nossa forma de viver, porque quando a presença de Deus enche o nosso coração, isso muda nosso comportamento, a nossa mentalidade, as nossas atitudes e vai contribuir com o fruto. A gente precisa, no Brasil, amadurecer isso. O que é música, o que é louvor, e esse ambiente de adoração transformador, onde a glória de Deus é latente. E David sabe muito bem do que é isso. Eu gosto de um lema teu desde o início. Paixão, né, que atrai aquele fogo, e o fogo traz a glória de Deus, e a glória de Deus muda a vida do homem. É por isso que a adoração é um estilo de vida. Você fica tão apaixonado por aquilo, por essa experiência que você tem, que a tua vida dá um pino, cara, que nunca mais você é a mesma pessoa. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer isso. Uma coisa interessante, assim, de observar é que Jesus, quando fala sobre isso, no texto de João capítulo 4,
Ele está conversando com a mulher samaritana. Ele não está empunhando uma guitarra, ele não tem violão. E ele não está falando nem com os religiosos. Ele está falando com uma mulher que era de um povo que os judeus não gostavam nem de falar. Rejeitadíssimo. Rejeitadíssimo. Talvez ela fosse, com certeza, ela era adúltera, ou talvez uma prostituta, ou alguém à margem da sociedade. Até pelo horário que ela foi naquele poço. Mas ele foi lá conversar com ela, falar sobre uma fonte inesgotável, de que ele era a fonte inesgotável, e a partir dali, ele, ao final do texto, muito interessante, ela pergunta para ele, ela fala, mas a gente tem que adorar aqui, adorar em Jerusalém. Ele falou, o momento já chegou. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o interessante disso, Celeste, você colocava bem quando conversava com David, é a postura dela de sinceridade, de transparência. A vida que ela levava, ele perguntou para ela, vai lá e traz seu marido. E aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ele falou, disseste com verdade. Aí você pega no rudimento do texto, da mesma forma que foi a postura dela, no grego lá, a verdade, tem a postura que Deus acha, ele procura e acha verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, essa postura é que Deus tem olhado, e olha que um Deus que é onisciente, que é onipresente, que está em todos os lugares, procura pessoas que têm um coração assim, sincero, verdadeiro, que busquem a Cristo Jesus. Só para cooperar, desculpa, o fruto desse encontro, Samaria é avivada por causa dela. Ela desce, avisa todo mundo, ela encontra a cega, ela não consegue ver quem ele é. Mas quando ela fala a verdade, após os 5 maridos, ela, existe um Cristo, o Messias. A revelação abre, ela é impactada, ela deixa o cântaro, desce e prega o evangelho em Samaria. E o texto termina dizendo que, olha, a gente não crê mais por causa do que você falou para a gente, mas a gente reconhece que ele é verdadeiramente o Cristo. Então é isso, essa transformação é poderosa. Deixa eu dar... eu queria falar da música, está falando sobre música e adorador, né? Para mim, a música é uma ferramenta. É uma ferramenta que nós temos para poder utilizar, para embelezar aquilo que está no nosso coração, quer seja uma oração, quer seja um sentimento de amor, de paixão que você tem, né, por Deus. Então, eu enxergo a música como uma ferramenta. Para mim, nem todo músico é adorador. Só pelo fato de você tocar um instrumento não faz de você um adorador, quer seja em casa ou até mesmo numa plataforma. Adoração, para mim, tem a ver com relacionamento. Relacionamento com Cristo, relacionamento com o preço que foi pago, entendimento, né, do amor que Ele tem pela sua vida. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa divisão, porque, como você dizia ainda há pouco, né, muita gente acha que música é adoração, adoração é música. Eu acho que a gente tem que fazer essa separação. Só pelo fato da pessoa tocar, quer seja em casa, na igreja ou em qualquer lugar, não faz dela uma adoradora. Uma pessoa que é adoradora é uma pessoa que tem um relacionamento verdadeiro com a cruz, com o Cristo, com Jesus, que foi, né, morto e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Relacionamento é vida, é dia a dia, nutrindo esse sentimento, essa vida, essa separação com Deus. Pois é, por isso a primeira coisa é a gente começar a quebrar essa história de nomear os músicos de adoradores só pelo fato dele cantar, né? Quer dizer, não é por aí. Então, músico é músico, ele pode ser um adorador, como um pregador, como alguém que nem toca, nem prega, nem nada, também é um adorador. Né? Porque senão eu tenho que dizer hoje aqui, Lincoln, que você não é um adorador. Não, eu sou adorador. Uma coisa que eu busco é esse negócio de ser adorador, de ter um coração diante do Pai, transparente, como o David falava, assim, de relacionamento com Deus. E é como ele contribuía. A música, ela só vem expressar esse meu sentimento. Ela serve como um instrumento, como ferramenta, porque a música é um instrumento, assim, muito forte. Toca as almas, as canções, as melodias, a arte, né? Ela toca o ser humano de uma forma muito intensa. Então, por que não usar a arte para adorarmos a Deus? Né? Certa vez eu ouvi um dos meus líderes espirituais, ele virou para mim e falou assim, David, lembre o seguinte, toda música te leva a algum lugar. Verdade. Toda música te leva a algum lugar. Você tem que saber aonde é que a música que você está ouvindo está te levando. Talvez ela esteja te levando para mais perto de Deus, ou talvez ela esteja te levando para mais longe de Deus. Né? Então... e é verdade mesmo, né? Normalmente
Músicas marcam, épocas marcam, momentos marcam a nossa vida, né? Muitas vezes a gente ouve uma música e isso te remete a situações, a pessoas, Verdade. a sentimentos. Verdade. E esses sentimentos, eles podem ser os mais diversos mesmo. Como é bom quando essa música, ela nos leva para pertinho do Pai, nos leva para os braços do Pai. E a sua música, ela faz isso. Para mim, ela faz, e eu tenho certeza que para muitos brasileiros também, né? Eu ficava perguntando para o pessoal, que música que vocês querem ouvir lá do David? Qualquer uma dele. A letra é bonita, a melodia é bonita. Isso é um sinal, assim, bacana de reconhecimento também da sua vida, né? Da sua vida com Deus. Eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo aqui. Rápido, o negócio é rápido. Fogo, né? Então, intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima.